os indivíduos que são poupados da dor, se é que isso é possível, porque eu acho que a condição de viver ela é parecida um pouco com o que um poeta nordestino nos dizia: a vida é uma coisa terrível, né? Ela aperta, ela exige, ela esquenta e esfria, e o que ela quer da gente mesmo é coragem, né? Então, se é que é possível, né, poupar alguém da dor e do sofrimento, eu penso, literalmente, como disse esses dias o Pondé, né, eu gosto muito do Pondé, que ele afirmou que uma pessoa que não passou por grandes situações, não enfrentou seus sofrimentos, não, não topou com essa esquina, com essa quebrada da dor, ela é candidatíssima à idiotização. Porque, enfim, né, a nossa vida ela é marcada, né, do ponto de vista evolutivo, pela relação com a dor e com o sofrimento, né? Não no sentido que eu acredite nessa balela que existe por aí, que para as pessoas serem felizes ou herdarem algum tipo de paz, ou essa coisa meio fora da realidade, ou fantasiosa, que eu acho uma reprodução de um desejo infantil, de um mundo mágico, né? Precisem sofrer. Ou aquela ideia medieval, né, de que a Terra é um lugar e um espaço para a gente fazer penitência, sofrer para poder depois herdar o paraíso. Não acredito em nada disso. Eu acho que a nossa vida é marcada por processos de perdas, por processos de ganhos e especialmente de lutos, né? Nós vamos, na mesma medida que a gente vai perdendo coisas ao longo da vida. Imagina, tão bom a barriga da mãe, né? Imagina aquele lugar, né? A gente não tem essa memória viva, mas ela está em algum lugar. Ela é experimentada nos nossos desejos de outra forma, né? Acho que a psicanálise não diria isso, né? Que a gente busca, de alguma forma, aquele estado de ausência de dor e de sofrimento, uma espécie de nirvana. O homem está sempre falando de uma paz, de uma felicidade mágica, né? Que eu acredito não existir, porque o único lugar, me parece, que houve total ausência, assim, de algum tipo de dor mais intensa, de alguma necessidade, foi a vida intrauterina. Quando aquele feto em desenvolvimento, mergulhado no líquido amniótico, né, ligado à mãe pelo cordão umbilical, através da própria corrente sanguínea da mãe, recebia todos os nutrientes, o alimento, e tinha suas necessidades atendidas na quentura da barriga, né? No aconchego daquela barriga. Mas assim mesmo, há gestações que são tumultuadas, não? E há bebês que experimentam já, dentro da vida uterina, os impactos, né, dessa barulheira da vida e, às vezes, da dor e do sofrimento. Há bebês e há fetos que são experimentados já dentro da vida uterina pela dor, pela rejeição, pelo sofrimento, pela fome, pela miséria, pela guerra, pelo tumulto. Mas ainda assim, acho que o primeiro lugar onde se sente menos tumulto e toda proteção é ali. E aí o homem rompe a vida, né? Atravessa o caminho da chegada a esse mundo pelo parto, pelo nascimento, né? Às vezes natural, né? Saindo pela vagina daquela mulher, né? Ou então pelo parto efetuado pelo cirurgião, pela cesariana, né? Mas chega ao mundo e encontra essa quantidade gigante de desafios que é a sobrevivência, né?
E a gente costuma dizer, já sai dali do quentinho, já encontra o médico que dá uma palmada naquela bunda para abrir aqueles pulmões a toda a voz e abre o berreiro e a vida e o atrito com a vida se inicia. E veja que interessante, né? Porque a gente luta desde muito pequenininho para não perder aquela proteção inicial da vida, né? A gente não quer crescer. O primeiro grande luto que o homem experimenta do ponto de vista psicológico é a perda da infância. É a saída da proteção dos pais infantis, da família infantil, né? Então eu acredito que a dor é inevitável, né? A dor é inevitável. Havia um poeta que dizia que o sofrimento é opcional, né? Mas a dor ela é inevitável. Não há como viver sem enfrentá-la. E existe um autor muito importante, um escritor muito importante, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que ele vai falar, se eu não me engano, no livro dele, que é Sociedade Paliativa, eu acho. Tem Sociedade do Cansaço e Sociedade Paliativa. Ele vai falar sobre a algofobia, que é dentro do estilo hedonista, da hiperconectividade que a gente vê, uma espécie de fobia da dor. Como se o homem vivesse permanentemente em estado de fuga da dor física e da dor emocional. Como se ela não pudesse ser experimentada. Dentro da cultura hedonista, onde o prazer está acima de tudo e de todo, o homem ele não enfrenta a dor, ele não quer enfrentar a dor, ele acha que... E para o Jung, por exemplo, algum nível de depressão, de melancolia ou de tristeza, ela de alguma forma é estruturante, porque o homem reflete, exerce crítica sobre a sua própria vida quando sente dor, quando sente sofrimento. E sabe, isso não é masoquismo, não. É interessante perceber que ao longo da minha vida como psicólogo e como um psicólogo de formação psicanalítica freudiana, né, as pessoas elas subestimam a sua capacidade de enfrentar as durezas da vida. E quando as dores e o sofrimento encontram as nossas histórias pela maré das circunstâncias, pelo acaso, pela fatalidade, às vezes por escolhas equivocadas que nós fazemos, nós temos uma reação sempre de um certo derrotismo, uma ideia de que não vamos suportar, não vamos sobreviver. E a gente sobrevive de forma muito impressionante e de forma muito, eu diria assim, às vezes surpreendente. As pessoas descobrem em si mesmas forças e estados de resistência para poder sobreviver à dor e para poder enfrentar os sofrimentos, as perdas, as despedidas, os fracassos, os tsunamis, as situações holocásticas. Porque a vida é um pouco, acho que como Gonzaguinha falava, né? A vida é maravilha e é sofrimento. Ela é alegria e um grande tormento. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. A vida é essas duas coisas. Então, a dor, ela, na nossa fantasia mais, na nossa ilusão, no nosso delírio, ela não deveria existir. Que pena doer, que pena sofrer. Mas eu tenho que dizer que ela vai nos encontrar. E quando nos encontrar, há uma necessidade de enfrentá-la, né? Às vezes a gente não quer aceitar. Por exemplo, a morte, né? A maior de todas as dores, a grande castração, a grande ferida ao narcisismo do homem moderno, né? O homem hiperconectado, a geração da Big Data e da inteligência artificial que descobre que a vida tem fim. De um dia, de repente, do nada, a gente é acometido de uma notícia
que o nosso amor, que os nossos afetos, ou alguém muito próximo terminou, acabou, deixou de existir. É um impacto, é um susto, né? E o homem precisa lidar com as chegadas e partidas, né? Meu caro, com as entradas e com as saídas e com as implicações de todas as dores que a vida nos coloca. Então, primeiramente, né, existem esses lutos todos, né? Não no sentido duro, mas a gente deixa a infância. A gente não quer deixar o seio, não quer deixar o bico, não quer deixar o leitinho quente, nem a proteção infantil e nem a família infantil. Às vezes o homem cria essas fantasias, né? Eu acho engraçado, às vezes, quando as pessoas falam do céu, né? O céu é um lugar onde não existe dor, onde não existe sofrimento, onde todo mundo é feliz, onde tudo é encantado, tudo é lindo, é maravilhoso. Eu, às vezes, quando falam disso, me lembro um pouco do jardim de infância, ou de um lugar infantil e mágico, né? É como se o homem precisasse acreditar que, para além de todas as dores que a vida nos impõe, de todo o sofrimento, de toda a luta, de toda a batalha para sobreviver, existe depois uma recompensa que é parecida de novo com uma infância feliz, que é o que a gente mais deseja, né? Um lugar onde a gente seja protegido de tudo, né? É como uma ideia de um pai infantil. Um pai infantil é sempre um super-herói, né? É quase como o Deus da religião cristã, da religião judaica, né? Ele é um pai onisciente, onipresente, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele enxerga tudo, né? Ele é muito parecido com um pai infantil, uma projeção de um pai infantil e de uma necessidade profunda desse homem frágil, vivendo nesse planeta azul, envolvido por uma camada fina de ar que sustenta a vida, navegando do infinito mistério do universo, né? Tentando lidar com a solidão, com a imprevisibilidade da vida, com o supetão que é descobrir o mistério no qual a gente está inserido. Às vezes a gente precisa voltar um pouco à infância e imaginar que um pai bem protetor e amoroso, que volta sempre para nos cuidar, está com a sua mão sobre nós. Enfim, nós passamos, mas também a vida não é só esse sofrimento permanente, ou só a dor, ou só o luto, né? A gente perde a infância para ganhar a vida adulta. A gente deixa as mãos da mãe, a proteção da avó e os bracinhos segurados nas mãos dos pais ou do pai que nos ensina a caminhar para poder caminhar com as nossas próprias pernas. A gente tem saudade da casa da avó, da comida da mãe, do tempo bonito, das brincadeiras e da fantasia, mas a gente vai no caminho de construir a nossa própria casa, a nossa própria história, conquistar os nossos amores. Mas há na vida adulta sempre rastros e restos de infância, né? E a luta do homem com a dor é a luta da vida, né? O homem luta com a dor e luta para fugir dela, o que é um problema, né? É uma fantasia produzida por essa maneira de viver tóxica, né? Onde tem uma imposição de felicidade, né? Não. Vocês vejam que as pessoas que se adoecem mentalmente, elas empreendem um esforço grande. Pessoas que estão sofrendo, vejam o exemplo do Robin Williams, tá? Aquele grande comediante, fez tanta gente rir, terminou se enforcando, se suicidando, né? Porque dissimulou, disfarçou e escondeu a tristeza, porque precisava fazer rir, precisava levar alegria aos outros. Então, geralmente, há uma imposição de que a felicidade ela é uma necessidade e de que é feio ser frágil. É feio sentir dor. É feio mostrar aos outros que nós somos um pouco de vidro e que a gente quebra.
Então, a hiperconectividade, a cultura digital, essa coisa do selfie, do sorriso, de mostrar sempre nas redes o nosso lado mais bonito. Você já viu um perfil do Instagram onde as pessoas compartilham suas dores e seus sofrimentos, onde elas falam dos seus fracassos, onde elas contam as suas falências? Se vende todos os dias, o tempo todo, uma ideia de homens e mulheres que são superpoderosos, porque as pessoas têm ali receita para ganhar dinheiro, receita para emagrecer de todas as formas e de todos os tipos, receita para ser bonito. Tem gente, esses dias tinha um sujeito dizendo, não ande com gordos, não ande com pessoas assim, não ande com pessoas assim, faça isso, faça aquilo. Tudo para que a audiência tenha uma ideia de que existe uma possibilidade de se viver numa espécie de uma vida irretocável, onde não se falha, onde não se erra, onde tudo é lucro, onde tudo é ganho, onde não tem felicidade, onde as casas são lindas, onde a vida é repleta de felicidades e viagens e de coisas bonitas. Ora, num planeta superlotado como esse, onde nós nos acotovelamos pela sobrevivência, disputando espaço com todo o ecossistema natural entre vírus, bactérias e organismos monocelulares, policelulares, nos acotovelando para sobreviver nessa luta do homem com o clima e do clima com o homem e da vida. Vocês realmente acham que esse é o retrato real? Não, não é. Não. Nós somos aquilo que nós encontramos todos os dias aí nas nossas casas, nas nossas vidas. E a gente não precisa ter medo, não, de demonstrar fragilidade, de entender que nós não temos compromisso com a felicidade. Não é possível agradar todo mundo, não, a gente não tem vontade de estar com todo mundo o tempo todo, de conversar o tempo todo, de sorrir o tempo todo. É impossível. E eu acho que multiplicam-se as farmácias. E nós já somos a nação, o Brasil, né? Estatisticamente, a nação mais ansiogênica do mundo, né? Ansiosa, né? Mentalmente adoecida, né? Porque a gente tem esse ideal de felicidade. E isso nos torna piores no sentido assim do ponto de vista qualitativo das relações. Porque a gente cria um ideal de ego, um ideal de vida que não é verdadeiro. Então, como disse o Pondé, o sujeito que não experimenta algum tipo de sofrimento, não enfrenta dores, ele é candidato à idiotização, né? Porque quem pode acreditar nessa cantilena enfadonha de que a felicidade plena, a paz, os dias dizem, não, a pessoa que faz tal coisa rejuvenesce o cérebro em 25 anos. Vocês acham realmente que se houvessem essas fórmulas mágicas de felicidade, de paz, disso, daquilo, elas não teriam sido comercializadas? Mas não existe. O que existe é alegria, é coragem, é enfrentamento. E eu acho que a fé que as pessoas têm, eu não sou um sujeito ligado a nenhum tipo de fenômeno religioso, né? Mas eu acho a fé uma coisa fundamental. Porque a fé se liga à esperança. E a esperança é um ato, é um estado meio poético de levar a vida, né? Às vezes um pouco romântico, porque eu gosto de viver na realidade, mas eu necessito de um pouco de ilusão, um pouco de poesia, um pouco de fantasia, porque senão fica difícil, né? É por isso que entre a ciência e a religião existe a arte, a música, o amor, a paixão, né? O beijo na boca, o sexo, o encontro íntimo entre as pessoas, para a gente seguir adiante, para a gente seguir vivendo, para a gente seguir aguentando o tranco e indo em frente, a fim de que a gente, lidando melhor com a dor e com o sofrimento,
que são edificantes, porque a gente se descobre mais forte do que era, muitas vezes nas situações de dor e de sofrimento, e elas nos fortalecem. Não é raro as pessoas dizerem: eu achei que eu ia sucumbir à dor e eu saí de lá um sujeito maior. Eu não imaginava que eu era assim. A gente não se conhece. E a gente, assim como às vezes a gente pode descobrir que o homem é capaz de coisas muito cruéis, esse mesmo homem é capaz de coisas muito interessantes e tem em si partes suas e coisas em si desconhecidas para ele mesmo, que os momentos de dor e de sofrimento revelam. Então, nessa batalha do homem com a vida, da vida com o homem, a dor é inevitável. O sofrimento, às vezes, é opcional, porque há pessoas que se agarram de tal forma a um negativismo e uma coisa tóxica assim, né? E gostam de sofrer, muitas vezes. Por isso que o masoquismo é uma coisa que está presente, mas a dor é inevitável. Não que eu ache que a gente é obrigado a sentir. Eu gostaria de não ter passado por algumas que passei, mas tenho as minhas costas cheias de orgulhosas cicatrizes, de marcas. Fui um homem que a vida dobrou muitas vezes, né? E o interessante, que depois de dobrado, muitas vezes no chão, deitado, pelas situações emocionais, relacionais, financeiras, econômicas e sociais, descobri que tenho capacidade de me levantar. Então, acho que diante da dor e do sofrimento, a fé, que se liga à esperança, que tem a ver com o sentimento de espera, que se liga a essa ideia de que, bom, as coisas vão se acomodando, né? Ela é fundamental para mover a vida. Então, eu fico com a resposta das crianças. É a vida. É bonita. É bonita. E é bonita. Gonzaguinha.